Graça e paz, irmãos. Nós queremos saudar a igreja, você que está nos assistindo nesta manhã de domingo, nesse dia, domingo de Páscoa. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial, onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu quero agradecer a Deus porque Jesus Cristo veio a esse mundo no nosso lugar, morreu, foi crucificado, ressuscitou e hoje Ele está intercedendo à direita do Pai por mim e por você. Quero meditar com vocês, reúna a sua família para que nós possamos nesse dia pensar naquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância nos dias de hoje. Eu quero levar vocês num texto muito conhecido, lá em João, capítulo 20, fala muito bem sobre a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 20, diz assim, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu quero pensar um pouco com vocês sobre a Páscoa. A Páscoa ela corresponde à morte, à ressurreição de Cristo. Jesus foi para os céus e uma coisa que nós estamos hoje com grande expectativa, a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Quero pensar um pouco com vocês sobre a crucificação. Por que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado, meus queridos, por causa dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira hoje o pecado do mundo, Ele está hoje perdoando os nossos pecados. Mas uma coisa interessante é que a crucificação de Cristo expõe a proposta do Senhor, ou seja, tem um propósito muito grande. Também Ele coloca a justificativa e, sobretudo, o amor de Deus. Em momento algum, ele implorou por si. Ele sempre teve o seu propósito, a justificação e o amor de Deus. Essas três coisas estavam incluídas na crucificação de Cristo. Ah, meus queridos, Ele não estava preocupado consigo. Ele estava preocupado com a raça humana. Interessante que em momento algum Jesus Cristo perdeu o equilíbrio. Em momento algum ele perdeu a lucidez, o controle da situação. Ele estava ali com seu propósito e foi até o final. A sua serenidade expunha a sua divindade. A serenidade pela qual Jesus passou pela crucificação explica que Ele é Deus. Nela mostrava que tinha todas as coisas sob o seu controle, inclusive o sofrimento. Meus irmãos, o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não existe um outro meio de ir ao céu se não for por Jesus Cristo. Quando Ele veio, meus irmãos, é porque o pecado lá no Éden suscitou a ira de Deus e Jesus Cristo aplacou. Filipenses diz que o Senhor ficou satisfeito. O Senhor está satisfeito, ficou satisfeito com a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Ele morreu uma vez por todas para que nós pudéssemos ser salvos. Interessante que ali na cruz, as poucas palavras ditas por Jesus, uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Esse clamor é o primeiro, meus irmãos, verso do Salmo 22. Interessante que ele clamou por causa do abandono total e do horror da condenação do pecado do mundo todo que estava sobre ele. Todo o pecado da raça humana. É por isso, meus irmãos, que ele veio para todos, sem exceção. Agora,
nós precisamos confessar a Jesus Cristo, compreender a proposta de salvação e pedir para deixar que Ele entre em nossa vida na qualidade de Senhor e de Salvador. Interessante que no final do sofrimento, Jesus suplicou, dizendo: eu tenho sede. Foi cruel. Aí deram para ele vinagre. Após ele tomar vinagre, ele disse: está consumado. Ele inclinou a cabeça e rendeu seu espírito. Por mim e por vocês. Meus irmãos, não havia mais nada a ser feito. Mas inclinar a cabeça, dar ali o seu último suspiro, entregar-se à morte, está consumado significa está feito. A obra de Jesus foi feita ali na cruz do Calvário, que lembra as últimas palavras do Salmo 22, que diz: ele agiu poderosamente. Meus irmãos, Jesus morreu poderosamente. A atitude de Jesus só pode ser explicada à luz da palavra de Deus. Interessante que ele entregou a si mesmo à morte unicamente por amor a mim e a você. E nesse dia de Páscoa, é interessante você meditar um pouco. O que nós estamos comemorando? A ressurreição de Jesus Cristo. Mas por que Jesus ressuscitou? Porque ele morreu. E por que ele morreu? Ele morreu para me salvar. Ele morreu para te salvar. Meus irmãos, diante de tamanha prova de amor, será que alguém consegue ficar indiferente hoje? Se alguém pensa em pagar o sacrifício de Jesus, esqueça. Nós não temos a menor condição. Nós somos salvos pela graça, um favor que Ele faz a nós imerecido. A única coisa a fazer é render-se ao amor de Deus. A melhor forma de render-se ao amor de Deus, meus queridos, é entregar-se a Ele. Entregar a proposta de salvação que Deus tem para nós. Jesus foi para o túmulo. José de Arimateia, Nicodemos providenciaram e Jesus foi para o túmulo, um túmulo novo, e foi colocado uma pedra. E o texto que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 20, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, diz que Maria Madalena foi ao sepulcro acompanhada de outras mulheres, e de madrugada ainda estava escuro, e que elas encontraram ali foi o quê? A pedra que fechava o sepulcro do Senhor Jesus havia sido retirada. E eu quero levar vocês a pensar algo tremendo no versículo 1 de João, capítulo 20. Que a pedra não foi, a pedra não precisava ser afastada, ok? Da entrada do túmulo para que Jesus pudesse sair. De maneira nenhuma. Ela foi removida para que os outros pudessem entrar e constatar que Jesus Cristo não estava mais ali. Jesus não precisava que aquela pedra fosse removida para sair. Ela foi removida para que nós pudéssemos ver a glória de Deus ali dentro daquele sepulcro. Meus irmãos, as pessoas que ouvem sobre a ressurreição pela primeira vez demandam um pouco de tempo, e pode até passar alguns estágios da fé pensando ali, como isso é possível? Inicialmente, podem pensar que a história é uma invenção impossível de acreditar. Como Pedro. Pedro pode verificar os fatos e continuar ali intrigados sobre os acontecimentos. Versículo 6 diz que ele ficou intrigado. Mas Jesus não havia dito lá atrás que iria ressuscitar? Eles deveriam confiar. É como hoje, Jesus não disse que vai voltar, e muita gente não está aguardando a volta de Cristo. Somente quando tiveram um encontro pessoal com Jesus, eles passaram a ser capazes de aceitar o fato da ressurreição. Queridos, você só compreende Jesus Cristo ressuscitado quando você tem um encontro com Jesus, que veio a este mundo. Ele pisou aqui, caminhou conosco, Ele perdoou pecados, Ele ressuscitou mortos, Jesus Cristo transformou água em vinho, Jesus Cristo caminhou sobre as águas, Ele mostrou o seu poder e em nenhum momento Jesus Cristo agiu sem uma ação de amor. Então, quando a gente compromete-se com o Senhor ressurreto, nós começamos a consagrar a nossa vida para servi-lo e começamos a entender completamente a realidade da presença de Jesus Cristo em nós. A ressurreição de Jesus é a chave da fé cristã. Por que ele é a chave da fé cristã, meus irmãos? Porque Jesus ressuscitou exatamente como Ele havia dito. Do jeito que Ele havia dito, portanto, nós podemos ter certeza que Ele cumpre tudo o que prometeu.
O que Jesus prometeu? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vós. Jesus disse que aquilo que pedirem em seu nome, crendo, receberemos. Jesus Cristo diz, eu vou voltar. Ah, meus irmãos, a ressurreição física de Jesus nos mostra que o Cristo vivo é o governo do reino eterno de Deus. O governo está sobre todas as coisas, está em suas mãos. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, nós podemos estar certos da nossa ressurreição. A morte não é o final, meus irmãos, da nossa existência, porque existe uma vida futura, existe uma vida após a morte. Por isso que, espiritualmente, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, meus irmãos, nós passamos a estar espiritualmente ressuscitados com Cristo. E quando Ele voltar, nós vamos ter um corpo glorificado. O poder divino que trouxe Jesus de volta à vida está a nosso dispor para trazer o nosso ser de volta à vida. Por isso a ressurreição é a base do testemunho da igreja no mundo. Por isso que nós pregamos um Cristo ressurreto. Por isso, meus irmãos, que João capítulo 20, versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que conforme as Escrituras era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Era necessário, meus queridos. Por isso que é importante nós comemorarmos, reunir a família, festejarmos, é importante. Mas qual é o foco principal? Jesus ressuscitou e está vivo. Ele está vivo na sua vida hoje. Qual é o papel que ele exerce dentro da sua vida, no seu coração? Interessante que no início de João 20, assim como no final ali de cada evangelho, está relatado a ressurreição de Cristo. João e todos os evangelhos terminam com a ressurreição de Cristo, ok? Que morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, todos os evangelistas narraram esse fato. Interessante que João acrescenta uma pequena e importante informação. Era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. Tinha uma necessidade aí. Por que João relatou esse fato? Então nós vamos pensar um pouco sobre essa informação. Por que era necessária a ressurreição de Jesus? Qual era a importância desse fato para o cristianismo? E se ele não tivesse acontecido, o que seria? Meus irmãos, em primeiro lugar, a ressurreição era necessária para que se cumprissem as Escrituras. Os profetas anunciaram que Jesus viria, e ele veio. Anunciaram como seria, qual era o objetivo da sua vinda, e seu objetivo é exatamente conforme as Escrituras narraram. E cada palavra das Escrituras, meus irmãos, aquilo que não se cumpriu, que está se cumprindo ou irá cumprir, você precisa acreditar nelas. É por isso, queridos, que Lucas capítulo 24, lá em 24, quando ele fala também sobre essa ressurreição, a partir do capítulo 24, a partir do versículo 24, diz que alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ele, conforme João narrou. Interessante que o versículo 25 que diz que ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Versículo 25, 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E o 27 disse, e começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. O que se pode conhecer de Jesus está na Bíblia. Tudo que Jesus falou, meus irmãos, tanto que Jesus é profeta, é sacerdote e rei. O que Jesus falou tem acontecimento na data correta. Aquilo que não aconteceu, vai acontecer, ou está acontecendo, como eu falei agora há pouco. Interessante que o profeta Isaías já havia profetizado que o Messias, depois do sofrimento da sua alma, veria novamente a luz. Isaías 53, do 10 ao 12. E os salmos também, os salmistas também, meus irmãos, fazem alusão a esta verdade. Salmo 16, 10 diz que, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Então, meus irmãos, Jesus Cristo ele tinha alguns propósitos ali, algumas explicações dentro da palavra de Deus. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados.
o seu sangue seria vertido na cruz, aquele sangue que nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo foi anunciado a forma como ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou, meus irmãos. O propósito de Jesus é esse. E o próprio Jesus afirmou que ressuscitaria depois de 3 dias, lá em João capítulo 2 e Mateus 16. O próprio Jesus fez questão de anunciar como seria. Em segundo lugar, a ressurreição era necessária porque é fundamental para o cristianismo. Por que era fundamental para o cristianismo? Porque 1 Coríntios capítulo 15, do 12 em diante, de acordo com o apóstolo Paulo, diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria inútil a nossa pregação e também a nossa fé. Como é que nós creríamos num Cristo morto? Por isso que eu quero dizer para você que talvez hoje está acreditando num Deus que não pode se mover, que não pode falar, que não pode agir. Eu quero dizer para você, acredite num Deus que morreu e ressuscitou. Num Deus, meus irmãos, que a morte não pode segurar ele. Interessante que eu quero dizer para você que a morte não pode prender o autor da vida no túmulo, porque a vida está nele. Ele é a vida, ele é a luz, ele é o que nós precisamos. Em terceiro lugar, a ressurreição era necessária porque é a vitória sobre o pecado. Meus queridos, a vitória sobre o pecado, Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus vem buscar os que o aguardam. Você está aguardando Jesus, conforme pregamos na semana passada? O que você está aguardando? A gente sempre aguarda alguma coisa boa. Algumas pessoas gostam de esperar coisas ruins, mas a grande maioria aguarda alguma coisa boa, alguma coisa que ele adquiriu, alguma coisa que vai te trazer um benefício. E eu quero te dizer que o maior benefício que você tem ao longo da sua vida é aguardar Jesus. E você aguarda Jesus porque você já tem ele no seu coração. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que ela trouxe poder sobre os poderes das trevas. Os poderes das trevas não têm mais domínio sobre o seu povo. Os poderes das trevas, meus irmãos, não têm mais domínio sobre o homem e sobre a mulher de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Esse poder, ele exerceu em Cristo ressuscitado, aquele ressuscitado dos mortos, e fazendo assentar-se à direita de Deus nas regiões celestes, muito acima de todo governo e autoridade. Sabe por quê? Poder e domínio. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Esse é o poder de Deus. Efésios 1, 20 e 21. E depois, vitória sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte. Ele levantou dentre os mortos. Sabe por quê, meus irmãos, vitória sobre a morte? Porque 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10 diz: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo meio do Evangelho. Evangelho esse que Paulo diz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você vê, meus queridos, quanta vitória trouxe a ressurreição de Jesus. Se Cristo venceu a morte e venceu, nada mais pode deter o nosso Senhor. Por isso que aquelas mulheres ouviram: o que você procura entre os mortos, aquele que vive? Meus irmãos, nós não vamos achar Deus entre os mortos, nós vamos achar Deus entre os vivos. Ah, meus queridos, finalmente a ressurreição era necessária porque é a garantia da nossa ressurreição física. Você sabia disso? Paulo deixa isso bem claro quando ele afirma em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos também nos ressuscitará. Meus queridos, aquelas mulheres e os discípulos tiveram o privilégio de serem os primeiros a saber da ressurreição de Cristo. Naquela manhã de domingo, há mais de 2000 anos atrás, eles tiveram o privilégio. Eu e você somos privilegiados porque depois de tantos anos,
nós podemos desfrutar dos benefícios que ela nos traz ainda hoje. A ressurreição de Cristo traz benefícios para todos nós ainda hoje. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Foi o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no versículo 19. Meus queridos, eu quero terminar essa mensagem pensando duas coisas com vocês. O impacto. Qual é o impacto da ressurreição de Cristo na minha e na sua vida? Qual é o impacto? Vamos voltar para o versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus não tinha problema nenhum, ele não tinha mágoa de quem furou, de quem machucou ele, de quem colocou na cruz. Ele tinha esse propósito, ele veio exatamente para morrer no nosso lugar. Ele já chegou no meio e disse: paz seja convosco. Ali estava o príncipe da paz. Ali estava o Deus forte, cujo nome é maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade. Meus queridos, o impacto da ressurreição de Cristo, ele se dá em alguns aspectos. Sobre os guardas, eles estremeceram de susto, em Mateus 28, 4. Quando eles viram, eles ficaram com medo, eles estremeceram. Imagina aquele que furou o lado de Jesus e vê Jesus ressurreto. O impacto sobre aquelas mulheres foram tomadas de medo e alegria. Uma mescla de sentimento, medo pelo que estava acontecendo, o sobrenatural, e de alegria porque o sobrenatural real, próximo e ali disponível a elas. Sobre os discípulos estremecidos, receberam uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. Você vai vendo até o versículo 22, né? Que o Senhor começou a conversar com eles. Eu quero seguir com vocês, versículo 20, dizia a eles, mostra-nos ali a mão e o lado, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também estou enviando. Ali o Senhor Jesus já estava iniciando aqueles homens na grande comissão. Versículo 22, e havendo dito isto, Jesus fez uma coisa, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se eu não tenho Jesus na minha vida, é impossível receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, da mensagem de Cristo na cruz e da mensagem do Cristo ressurreto. Meus irmãos, o impacto foi grande sobre ali os frustrados discípulos de Emaús, e foram tomados de grande certeza quando eles viram o Senhor Jesus subindo. Sobre o incrédulo Tomé, ele creu. Sobre o fracassado Pedro, ele foi restaurado, igreja. Sobre todos nós, nos faz testemunhas. E depois, eu quero concluir dizendo que o olhar confiante para o Senhor, ele opera em nós algumas coisas que eu quero que opere na sua vida nesse dia de domingo. Opera a convicção do pecado. Quanto mais eu olho para Jesus, mais eu percebo que sou pecador. Porque quando ele tira o nosso pecado, quando ele perdoa os nossos pecados, nós sentimos um alívio, uma alegria tremenda, uma certeza e garantia que ele nos dá. Também, meus irmãos, esse olhar confiante em Jesus nos opera em nós a salvação, a redenção de Deus em nós. Opera uma fé viva, porque a minha fé não é em qualquer coisa, a minha fé é única e exclusivamente no Senhor Jesus, porque ele é autor e consumador da nossa fé. Também opera a libertação da pior escravidão. E a Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? De tudo aquilo que o pecado me escraviza, domina. Agora eu sou dominado por Cristo. Que convicção mais dá, meus queridos? Há uma alegria permanente, ainda que as circunstâncias adversas, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não perderíamos a alegria porque ela é permanente. E também uma transformação da sua imagem. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua imagem, queridos. Ele quer que você se torne daqui para frente aquela pessoa parecida com Cristo. Cristão significa pequenos cristos.
aquele que reflete Cristo ao mundo, que sai espalhando a paz, uma mensagem de salvação, uma mensagem de redenção, uma mensagem de regeneração. E uma das coisas que nós mais precisamos hoje em todos os âmbitos da sociedade é nascer de novo, agora nascer em Cristo. Meus queridos, eu quero desejar a vocês um excelente domingo de Páscoa. Não seja apenas um observador, mas seja um cumpridor. O povo ficou observando, olhando de longe, tudo acontecer, mas não participavam. Jesus atuou na vida dos seus. Jesus atuou na vida daqueles que estavam ali com eles. Jesus os comissionou. Jesus soprou neles ali o Espírito Santo, para que eles pudessem levar adiante a mensagem do Evangelho, que 2000 anos após, mais 2000 anos após, chegou a mim, chegou a você. E se ele não voltar logo, vai chegar nas novas gerações. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar fazendo uma oração de agradecimento, porque Jesus Cristo morreu no meu lugar, ressuscitou porque Ele é Deus. Pai Santo, Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio aqui a este mundo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Perdoou os meus pecados, sarou, ó Deus, as minhas enfermidades, as minhas feridas, ó Deus. Ó Deus, o Senhor tirou aquele abismo chamado pecado que não me permitia chegar até o trono da graça, não me permitia chegar até os céus. E Jesus Cristo, sim, é o que me leva até o Senhor. Ó Deus, obrigado porque Jesus Cristo foi na cruz no meu lugar. Obrigado porque Ele ressuscitou. Obrigado, Deus, porque a nossa fé e a nossa pregação é balizada no Cristo vivo, aquele que reina hoje e reinará para todo sempre, aquele cujo poder está em tuas mãos, poder de salvar, de libertar, de perdoar, de santificar, poder de nos fazer alegres, ó Deus, porque a paz que temos é permanente nele. Ah, Deus querido, entre em cada vida que está ouvindo aqui agora, Senhor, em cada família, dê-nos a restauração necessária através da ressurreição de Cristo. É o que eu agradeço e peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique na paz.